Gato, dá oi. Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como criar um asfalto realista utilizando os assets da Quixel. Ah, o Wood não tá na Quixel, eu achei ele na internet, foi de graça e ficou bonitinho na thumb. Uma cobra na minha bota! O primeiro passo para qualquer trabalho de arte, vocês têm que entender que é a referência, e você precisa de referências do mundo real para saber como que as coisas acontecem no mundo real. Por exemplo, nessas referências aqui, eu consigo ver que os detalhes da pista, eles são diretamente direcionados pela forma como os carros passam por cima dela. Como por exemplo, havia uma sujeira aqui que obviamente foi espalhada graças ao carro que passou aqui por cima. Outro detalhe que você só pega vendo referências é que você observa que os buracos na pista são causados ao longo do tempo, e você vê essa degradação do tempo na forma como o buraco se forma. Por exemplo, é claramente possível notar que o buraco ele foi ficando cada vez mais esmagado em razão de veículos de grande porte saírem passando ali por cima e cada vez amassando mais, e logo a ação da chuva e do tempo e a areia e tudo isso ia deformando cada vez mais esse buraco. Além de que você percebe que o buraco não fica sozinho, ao redor dele várias outras falhas surgem graças a esse buraco inicial. São essas pequenas coisinhas que vão fazer com que você tenha mais consciência do seu projeto. Quando a gente fala de fazer um projeto fotorrealista, a gente se baseia em fotos, não na sua memória ou no inventei da minha cabeça realismo. Então, faça um painel de referências para você também, de preferência usando o PureRef, é gratuito. Por que não? Link na descrição. Após isso, chegou a hora da gente entrar dentro do Blender. Então aqui dentro do Blender eu vou adicionar um plane, e esse plane ele vai ter 7.5 metros de comprimento e de largura, que é basicamente o tamanho de uma pista. Obviamente, depois de mudar o tamanho dele, você tem que dar um Ctrl A e clicar em Apply Scale. Dessa forma, a escala do objeto estará correta e os modifiers, UV Maps e qualquer outra coisa que você mexer no objeto, como Geometry Nodes, vai ser aplicado normalmente. Não seja o nosso caso hoje, mas enfim. Com referências na mão e com o tamanho do seu projeto já no lugar certo, vamos fazer o nosso asfalto. Para isso eu vou utilizar a Quixel Bridge. Se você não viu o tutorial completo de instalação e uso da Quixel Bridge, o link está aparecendo aqui em cima da minha cabeça no card. Mas com a Quixel Bridge aberto, basicamente o que eu vou fazer vai ser vir aqui na biblioteca de arquivos que já estão baixados no meu computador e vou selecionar aqui uma Surface, que é a Surface de asfalto que eu baixei aqui no meu computador. No meu caso, vai ser esse asfalto fino. Se você tiver seguido o tutorial que eu te mostrei, que é o tutorial de como instalar e utilizar a Quixel Bridge, basta você selecionar o seu asset, selecionar a resolução, que no meu caso vai ser 4K, e colocar aqui em Export. Imediatamente a Quixel Bridge vai conectar com o Blender e enviar a textura para lá. Voltando dentro do Blender, basta você vir em Material, clicar aqui no cantinho e você vai localizar o seu material de asfalto, que poderá ser colocado em cima do seu objeto imediatamente. Apertando a tecla Z e vindo aqui em Material Preview, você vai ver o seu material aplicado, mas algo vai estar estranho. O material vai estar estranhamente reflexível e com várias coisas no lugar errado. Isso porque se a gente dividir a nossa tela e colocar aqui em Shader Editor, você vai ver que o addon da Quixel está desatualizado, e graças a isso ele vai colocar algumas texturas no lugar errado. O processo para corrigir isso é bem simples. Clica no Principal Shader e aperta Backspace, a tecla de apagar quando você digita. Isso vai resetar o teu Principal Shader. Depois disso, basta conectar o Normal no Normal, e esse que está no Specular, que na verdade é o Roughness, você conecta no Roughness. Depois disso, só mais uma questão de organização mesmo. O canal de opacidade ele vai estar conectado no emissivo, se ele aparecer, e o canal de displacement já vai vir conectado corretamente, você não precisa se preocupar. Perfeito, temos uma textura de asfalto, nossa, maravilhoso, mas isso aqui não entrega nada. Através dos assets da Quixel, você vê que a gente já tem detalhes, como por exemplo, o fato de que você já vê alguma daquelas marcas que a gente via na nossa referência, que eram as marcas de sujeira levadas pelos pneus dos carros que passaram ali por cima. Isso é um detalhe extra que a gente ganha exatamente pelo fato de estarmos utilizando texturas fotoescaneadas. Essas texturas elas vêm com um sabor a mais exatamente porque tem informações do mundo real dentro delas. Mas vamos utilizar isso daqui para a gente fazer uma pista então. Para fazer essa pista eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui um Array Modifier para poder aumentar o tamanho da minha pista. O eixo que nós vamos utilizar vai ser 0 no eixo X e 1 no eixo Y, assim a gente vai ter ela se repetindo algumas vezes. Vamos colocar a pista para repetir 4 vezes e dessa maneira a gente já tem uma pista bem compridinha. Vamos colocar um meio fio nela então. Para isso, mesma coisa, vamos aqui na Quixel e aqui na minha biblioteca local, onde eu já baixei algumas coisas, eu tenho esse Street Curves, que ele é gratuito, tanto para você que tem ou não contas da Quixel Bridge. Então você pode clicar aqui em Export e levar para dentro da sua cena. Se você quiser, basta entrar na Quixel Bridge e procurar exatamente por esses assets, né? Com ele exportado na minha cena, eu posso selecionar ele, dar um Alt P e clicar aqui em Clear Parent e Keep Transformation. Dessa maneira eu posso deletar esse treco aqui, posso pegar esses meus meio fios aqui, que são vários deles, arrastar para outro canto e começar a organizar eles de uma maneira que eu ache racional, para poder realmente equilibrar um em cima do outro, né?
Uma coisa que eu gosto de fazer é posicioná-los assim, manualmente. Exatamente porque fazendo dessa forma, você tem aquelas imperfeições, né, do movimento da mão humana, que eu acho que são bem interessantes para esse tipo de coisa, porque dão uma randomizada do cenário, digamos assim. Agora eu posso rotacionar isso daqui para poder ficar na direção que eu quero e colocar ele na beira da minha pista. Posso dar um Alt D para duplicar, R para rotacionar e digita 180 graus para ele rotacionar 180 graus e coloco aqui do outro lado da pista. O legal é você selecionar esses meio fios e mover ele para uma nova coleção, apertando a tecla M, clicando em New Collection e colocando aqui uma nova coleção chamada meio fio. É bom para ficar com o teu projeto organizado, né? Você não está vendo, mas se eu tirar minha facecam da frente, você vai ver que o meu outliner agora está organizado com uma coleção principal, que tem o nosso plane, que nós podemos chamar ele de pista, e com uma segunda coleção que tem o nosso meio fio. Se colocarmos em Material Preview, você vai ver que nós já temos um resultado bem interessante. Nós temos a pista, o meio fio e já está relativamente incrível. Você consegue ver que o resultado é bem legal, tanto no Eevee, que é o renderizador em tempo real do Blender, quanto no Cycles, onde você consegue ver com maior precisão. Aqui dentro do Cycles eu posso desligar o World Scenes e selecionar um mapa HDRI qualquer que o Blender já disponibiliza pra gente. Assim a gente consegue testar com um mapa HDRI leve e interno do Blender. Você pode repetir o mesmo processo da pista para adicionar meio fio e outras coisas, mas deixa eu trazer logo para você detalhes que eu sei que vão fazer muita diferença para o teu trabalho. O primeiro deles é adicionar as faixas na pista da forma mais prática possível, que é utilizando um plane sobre o outro. Com o nosso projeto aqui eu vou dar Shift A e vou adicionar um novo plane. Esse plane eu vou mover ele um pouquinho para cima, para ele ficar acima da nossa pista. Dentro da Quixel Bridge eu peço que você vá na seção Decals e selecione aí uma White Road Line, ou uma Road Line qualquer, como essa daqui, por exemplo. Você pode selecionar a que você preferir. No meu caso eu vou utilizar essa daqui. Eu vou colocar ela na resolução de 2K, porque ela é um detalhe um pouco menor, eu não acho que tem necessidade dela ser em 4K, e vou clicar em Export. Com ela exportada no Blender, basta eu vir aqui em Materiais, clicar nessa bolinha e localizar o material que tem o 0 na frente, no caso, White Road Slur, que eu não sei porque que vem com esse nome estranho. Mas eu sei que agora você consegue ver que ela já está aqui na nossa pista, só que ela está escalonada do jeito errado. Então a gente vai apertar S para escalonar, Y para escalonar no eixo Y, e vamos reduzindo a escala dela até ela ficar o mais decente possível. Como as texturas da Quixel sempre vêm cagadas, a gente tem que arrumar, né? Então, tudo que você precisa fazer agora é clicar aqui no seu Principal Shader e resetá-lo. A tecla para isso é o Backspace. Vamos colocar o Normal Map no Normal Map. Vamos colocar a opacidade no canal alfa, assim você vai ter uma transparência. E vamos deixar tudo correto. Agora a coisa já está do jeito certo. Eu posso rotacionar essa minha linha e eu posso encostar ela no meu plane. E utilizando a minha ferramenta Mover e o meu Snap em Faces, eu posso mover e colocar ela em cima do meu plane, né, do meu piso. Só que você vai ver que isso vai dar um pequeno probleminha, tá vendo? Que ela dá um problema na visualização, fica meio escuro, meio claro. O segredo aqui é simples. Basta você mover esse objeto 1 milímetro para cima. G para mover, Z para travar no eixo Z e digita 0,001, que é o equivalente a 1 milímetro. Porque sim, não sei se você sabia, mas o Blender funciona com medidas exatas em metros. Com isso, colocando tanto no modo do Cycles quanto no modo do Eevee, você vai ver que a nossa textura vai estar funcional. O único problema dessa textura é que você consegue ver que o asfalto por dentro da pintura é completamente diferente do asfalto do lado de fora. Exatamente por quê? Porque se eu der um Ctrl Shift clique no meu canal de opacidade, você vai ver que a parte preta, que é a parte que está sendo responsável pela transparência, ela só está passando por fora. E o legal seria se a gente tivesse essa parte de transparência por dentro também, para poder trazer o efeito do asfalto por baixo e dar aquela sensação de que essa tinta está gasta. Para isso, tem um macete muito simples que eu ensino no meu curso de Blender para Arquitetura, principalmente nos módulos de materiais avançados, que é a técnica do Color Ramp. A Color Ramp simplesmente é algo que você dá um Shift A, vai vir em Converter, Color Ramp. Você vai conectar a cor do seu objeto, ou seja, o objeto colorido, na sua Color Ramp. E dando Ctrl Shift clique nela, você vai ver que isso vai converter para a imagem preta e branca. E quando você junta esses sliders do Color Ramp, você consegue o quê? Exatamente. Você consegue brincar com o contraste dela e criar mais detalhes dentro dela, criando uma nova máscara. A máscara anterior era uma máscara de opacidade muito simples, e agora nós temos uma máscara de opacidade muito mais complexa. Para isso, agora, a gente só precisa combinar essas duas máscaras. O atalho para você juntar esses dois é o Ctrl 0. Então, se você clicar aqui no seu opacidade e clicar aqui no seu Color Ramp e der um Ctrl 0, ele vai gerar automaticamente para você um Mix RGB, que você pode localizar dando um Shift A, Color, Mix RGB, que é nada mais do que um node responsável por misturar duas coisas coloridas, que ele mixa coisas que estão em formato RGB. Simples e prático. Dando um Ctrl Shift clique no Mix, você consegue ver o que está acontecendo.
Sendo 0, ele mostra somente a textura de cima e 1 ele mostra somente a de baixo. Não é o que a gente quer. O que a gente quer é o modo Multiply, que ele vai cancelar todos os brancos e deixar apenas os pretos. Isso dá pra gente esse resultado aqui. E agora você pode pegar esse mix aqui, colocar ele aqui pertinho e conectar ele aqui no nosso canal alfa. Dessa maneira, o efeito que nós teremos agora é esse daqui. E o mais legal é que utilizando o nosso Color Ramp, a gente pode modificar esse efeito ao nosso bel prazer e trazer mais ou menos detalhes de acordo com o que a gente preferir. No meu caso, eu acho que isso aqui já está de bom tamanho. Agora você pode fazer o que você quiser com isso. Você pode tanto fazer múltiplas linhas separadas dessa maneira aqui e criar várias linhas diferentes, como você pode criar um array com essas linhas. Por exemplo, você pode colocar ela aqui no canto da tua pista, clicar aqui em Modifier, Add Modifier, e colocar aqui um Array Modifier. E dessa maneira você pode só aumentar a contagem dele, para que você possa ter, sei lá, uns 8, e colocar aqui as linhas na tua pista. Dessa maneira, esse é o resultado que você tem. Uma pista realista com as faixas em cima dela. E o mais legal é que como a gente está utilizando várias geometrias, é mais fácil de trabalhar. Você não tem que ficar brincando de ninho de rato, inventando nos nodes, uma coisa por cima da outra. Às vezes é melhor você fazer a coisa do jeito mais prático do que do jeito, entre aspas, certo. Porque nós temos deadlines, né? Nós temos prazos para entregar o nosso serviço. Então, quanto mais rápido, melhor. E dessa maneira aqui, o arquivo fica relativamente otimizado se você utilizar texturas em tamanho coerente. Por exemplo, aqui eu estou usando textura de 2K. Eu não estou colocando 4K para uma faixa na pista, né? É uma coisa que vai estar muito longe da câmera. Se você quiser adicionar um bueiro nessa pista, o processo seria o mesmo. Bastaria você adicionar um plane, modificar o tamanho desse plane aqui para, sei lá, 1 metro e colocar um Ctrl+I, Apply Scale. Basta você encontrar um decal de bueiro ali no Quixel e clicar aqui em Export também da mesma maneira. No nosso caso, eu vou utilizar aqui um de 2K também. Não acho que tenha necessidade de utilizar um de 4K para um detalhe que vai ser relativamente pequeno. E com esse bueiro importado na nossa cena, basta a gente selecionar ele, que ele vai vir com o nome de Manhole. E você pode modificar agora, né, a textura, colocando as coisas no lugar certo. Então, colocando ele cerca de 1 milímetro acima do chão, você consegue colocar um bueiro extremamente realista em cima da tua pista. O mesmo efeito e a mesma técnica você pode utilizar para colocar sujeira na pista, e eu vou te dar 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu vou colocar sujeira nos cantos da pista. Adicionei um plane, subi ele um pouco, e vou pegar aqui uma textura da Quixel, que é uma textura de sujeira. Essa textura aqui, chamada Dried Leaves, eu vou clicar nela em Export, vou deixar ela na menor resolução possível, porque eu acho que ela é muito pequenininha. E você consegue observar que o tamanho dela aqui é de 0,5 metros, ou seja, 2x de 50 centímetros, né? A gente consegue ver o tamanho dela aqui. Então, eu vou vir aqui nela, vou colocar ela aqui em 0,5, perfeito. Vou vir aqui e vou adicionar a minha Dried Tileable Stuff, o meu treco aqui. Ele vai vir com o tamanho esquisitão, né? Porque de um outro lado ele vai ter outro tamanho, né? Então ele tem meio que 2 por 0,5. Então vou colocar ele aqui em 2 por 0,5. Perfeito. Ctrl+A, Apply Scale. E como sempre, vamos ter que colocar as texturas no lugar certo. Um detalhe especial dessa textura é que essa textura vem com um canal de translucência. Nesse caso a gente não vai utilizar, então a gente só ignora mesmo esse canal. Com tudo arrumado, a técnica é a mesma. Basta eu rotacionar isso daqui, posicionar isso aqui na quina da minha pista. No caso, vamos posicionar lá do outro lado, para a gente poder enxergar. E encostando isso daqui no meu meio fio e encostando na pista, basta mover isso daqui 0,002 milímetros para ficar um pouquinho acima, né? Ter aquela camadinha acima, a gente consegue agora estacar uma coisa em cima da outra. E dessa maneira, eu posso agora fazer a mesma coisa que eu fiz antes, colocar um Array Modifier nesse objeto. No caso, vamos colocar ele aqui no -1x. E você vai ver ele subindo e dando aquele detalhe no canto da pista. Um detalhezinho de sujeira que vai fazer toda a diferença para deixar o teu render mais realista. Depois basta você duplicar para o outro lado e escalonar negativamente. Então S para escalonar, X para escalonar no eixo X, -1. E encosta ele do outro lado da pista, também encostando no meio fio para ficar bem realista. E o resultado que você vai ter é esse daqui. Olha que massa! E finalmente, se você quiser dar um detalhe final, você pode fazer a mesma coisa com algumas folhinhas secas. E você consegue ver que agora eu posso meramente pegar esse plane aqui que tem essa minha textura de folhinhas e fazer o seguinte, posicioná-lo, colocar em cima do meu plane, mover uns 1 ou 2 milímetros na verdade, né, de altura, então 0,002 milímetros de altura e sair encaixando ele aqui na minha pista, rotacionando e botando algumas sujeirinhas na minha pista, dessa maneira aqui.
Sempre toma cuidado para não dar overlap nisso daqui, porque quando você dá overlap, repara que isso dá problema exatamente por eles serem coplanares. Se você der overlap, aperta G para mover, Z para mover no eixo Z, e dá um ponto 001 para ficar 1 milímetro acima do outro. Assim você consegue dar overlap entre esses diferentes planes. Exatamente porque você vai ver que são vários planes um em cima do outro. O resultado final vai ser esse daqui. Tudo de maneira extremamente simples. Você consegue ver que é quase como brincar com Lego utilizando o canal alfa, o que é sensacional. Agora é a sua vez. Eu te desafio a fazer uma cena com isso aqui, colocando meio fio, colocando calçada, colocando detalhes na calçada e fazendo a sua cena e postando a sua cena no nosso canal do Discord, tá bom? O link tá aqui na descrição. Gostou desse tutorial? Clica no gostei, comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder mais nenhum vídeo. Até mais!